A paz do Senhor para os irmãos. Que o nosso Deus seja louvado por todos nós nesta manhã. E agradecemos a Deus, porque Ele nos proporcionou mais uma vez para estarmos juntos e juntos glorificarmos o nome dEle. Saudamos também, cumprimentamos a todos os irmãos que estão aqui e os que estão em casa nos assistindo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que este culto seja para glorificar o nome de Jesus. Amém? Pedimos aos irmãos se colocarem em pé. E o tema da mensagem hoje será missionários, uma convocação do Espírito Santo. A leitura de hoje está baseada no livro de Atos, no capítulo 13. Atos, capítulo 13, do 1 até o 3, nós vemos uma leitura interessante e na autoridade do Espírito Santo para encaminhar, para apartar as pessoas para a obra de Deus. Atos 13, de 1 a 3. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que o tem chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Curva sua cabeça, falemos com Deus nesse instante. Senhor Deus, eterno Pai, glorificamos e exaltamos o Teu nome para sempre, ó Deus, pela Tua bondade, pelo Teu grande amor, por poder mais uma vez estarmos reunidos para louvar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Pai Santo, abençoe neste momento em que estamos iniciando este culto, ó Pai. Pedimos, meu Deus, a Tua direção, a Tua unção, ó Deus, que possamos neste culto sentir a presença gloriosa do Espírito Santo em nossa vida. Ó Deus, fale conosco através da Tua palavra, usa-me, ó Deus, para que a mensagem fale profundamente a todos nós e que possamos sair daqui cheios da Tua graça e do Teu poder. Fique conosco, abençoando grandemente todo este culto, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade e passamos agora para o momento dos louvores. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Desejamos a todos também um feliz culto e queremos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. E no 392, o estandarte. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador.
é Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nessa igreja de Jesus, resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos nós ser servos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sei então um instrumento para cegar ao pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Amém. Fiquemos em pé. Continuemos adorando ao nome do nosso Deus. Como é bom servir-te, ó Senhor Jesus, e com alegria caminhar na luz. Tenho tua graça em meu coração, com teu povo tenho paz e comunhão. Sim, meu Salvador, vou te seguir, ó Deus de amor. Quero te servir e oferecer-te a ti louvor. Em tua casa sirvo com real prazer, nela suas bênçãos eu vou receber, e proclamarei do teu amor por mim, e te glorificarei até o fim. Sim, meu Salvador, vou te seguir, ó Deus de amor. Quero te servir
oferecer-te a ti louvor. Eis a tua glória sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. A tua vontade quero conhecer, e feliz eu cumprirei o teu querer. Sim, meu Salvador, vou te seguir, ó Deus de amor. Quero te servir e oferecer a ti louvor. Minha confiança está em ti, meu Rei. Só contigo, meu Senhor, eu vencerei. E enquanto eu viver, vou trabalhar até quando o Senhor vier buscar. Sim, meu Salvador, vou te seguir, ó Deus de amor. Quero te servir e oferecer a ti louvor. Amém. Repetirei novamente o versículo 2 do capítulo 13 de Atos. Apenas o versículo 2, que diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Amém? Eleve o seu pensamento ao trono da graça neste momento e falemos com Deus. Senhor Deus, Todo-Poderoso no céu e na terra, somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma semana que se finda, por mais um sábado em que aqui estamos para louvar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome. E neste momento iremos falar um pouquinho da Tua palavra. Meu Deus, que não pedimos que abençoe a Tua palavra, porque ela já é abençoada. Mas pedimos, meu Deus, que Tu abençoes a cada irmão, a cada irmã que aqui está. Todos nós possamos, neste momento, ser enriquecidos pela Tua palavra. Usa-me, ó Deus, pela unção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Que a paz de Cristo reine em cada coração, em todos os momentos e principalmente nesta manhã em que aqui estamos cultuando. Amém? E que a bênção de Deus possa estar presente na vida de todos os irmãos e que este momento não seja apenas um momento, mas um momento de glorificação e exaltação ao nome santo de Jesus. Nós estamos com essa série de mensagem para este mês de julho, né? E falando sobre uma coisa sobrenatural, a ação do Espírito Santo, né? E o tema principal é a ação do Espírito Santo na vida dos missionários. E hoje esse tema, missionários, uma convocação do Espírito Santo. O direcionamento do Espírito Santo se faz notório em todos os momentos em que vivemos aqui na terra. E nós podemos ver que a atuação do Espírito Santo
ela precisa acontecer nas nossas vidas. Como sabemos muito bem que a essência maior é o nosso Deus, mas existe a Triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. E sem essa Triunidade na vida da igreja, ela não vai para frente. Precisamos ter uma certeza de uma coisa: Deus precisa estar no comando da igreja, o Espírito Santo precisa estar comandando a igreja, senão as coisas não funcionam. E nós vemos que isso é brilhante, é gratificante na vida de todo cristão. E eu sou feliz e muito grato a Deus, porque há 66 anos eu pertenço à Igreja Adventista da Promessa. E uma das mais brilhantes promessas em que a Bíblia relaciona é a presença gloriosa do Espírito Santo. E essa promessa, ela foi vaticinada, ela foi falada, ela foi proclamada por tantos homens de Deus. Queremos, neste momento, mencionar alguns. Nós vemos lá Salomão, usado por Deus, no capítulo 1 e o verso 23. Ele diz: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o Espírito Santo, e vos farei saber as minhas palavras. Deus falando através de Salomão. Já essa promessa sendo feita à sua igreja, ao seu povo aqui na terra. Mais à frente, vemos o profeta Isaías, mais precisamente no capítulo 44, que ele diz que derramarei água sobre os sedentos, e rios sobre a terra seca, derramarei a minha bênção sobre toda a tua posteridade, e brotarão ervas como o salgueiro, né? Ou seja, a prosperidade, o crescimento da igreja de Deus aqui na terra. Então vemos a necessidade da presença gloriosa do Espírito Santo na vida de todo cristão, para que ela possa se desenvolver, para que ela possa prosperar, principalmente espiritualmente. E esses homens de Deus já falaram sobre esta promessa. Vemos mais à frente, profeta Joel, capítulo 2, mais precisamente lá no versículo 28, ele diz que há de ser, que nos últimos tempos, derramarei o meu Espírito, Deus usando o profeta Joel, sobre toda a carne. Os vossos velhos profetizarão, vossos mancebos terão visões. Ou seja, a vida espiritual da igreja sendo alimentada através da presença do Espírito Santo. E ele fala mais à frente, e também sobre os servos e as servas, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito. Deus é essa fonte inesgotável, que quer manifestar o seu poder, a sua graça, o seu Espírito Santo na vida de todos nós. Pouco mais à frente, nós vemos também o profeta Zacarias, fazendo menção a essa dádiva preciosa, essa dádiva maravilhosa. Ele diz lá no capítulo 10, pedi ao Senhor chuvas
tempo das chuvas serôdia. Ele continua mencionando: o Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiros de água para cada um, né? A presença do Espírito Santo, ela é maravilhosa porque ela traz reavivamento para a sua igreja, para o seu povo. Ela rega a terra em que o profeta Isaías falou: terra seca, terra sedenta. O Espírito Santo se faz necessário para regar, para fazer com que essa plantação do Senhor seja maior, a prosperidade espiritual seja maior. Deus quer ver a sua igreja viva, a sua igreja próspera, principalmente espiritualmente. Deus quer ver a sua igreja fazendo com que o seu povo seja alegre, o seu povo seja vivo, o seu povo possa glorificar ao Deus vivo. E esta é a igreja adventista da promessa. Nós temos prazer em falar, porque nós cremos que a atuação de Deus, desde o princípio, Deus esteve com o seu povo e fez com que o seu povo realmente crescesse na presença dele. Mais para frente, nós vemos um grande homem de Deus, que infelizmente teve um fim trágico, né? João Batista. Este homem que veio numa missão específica, numa missão de batizar as pessoas, de batizar as pessoas convertidas e arrependidas. E ele menciona essa preciosa promessa da seguinte forma: no capítulo 3 e o verso 11, ele diz essas palavras: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é muito mais poderoso que eu, cujas alparcas não posso desatar. Mencionando Jesus Cristo, né, que viria, né? Logo naqueles dias Jesus Cristo viria, e ele mencionou essa frase maravilhosa: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa promessa então foi por demais falada entre o povo de Deus, aqueles que foram usados por Deus. E finalmente, nós vemos no Novo Testamento, né, João Batista falando, e também o próprio Cristo falando. Confira aí, Lucas 24, verso 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Palavras de Cristo Jesus para a sua igreja, para o seu povo. Um alimento espiritual, um alimento sobrenatural que Jesus iria para o Pai e iria enviar à sua igreja, ao seu povo. E isso aconteceu. Ele continua ainda falando, lá no capítulo 7, e a última parte do versículo 37, ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Pense, irmão, nessa frase: venha a mim e beba. Jesus é a fonte. Jesus está presente aqui para saciar a nossa sede. E ele continua falando: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. E isso ele falava
a respeito do Espírito Santo que viria à sua igreja, para fortalecer a sua igreja, para dar vida à sua igreja. A presença do Espírito Santo. Mais à frente, ele fala lá no capítulo 1, quando os apóstolos começaram a fazer algumas perguntas. Restaurarás tu o reino a Israel? E ele veemente respondeu: isso não vos pertence a vós. Mas o que é importante para vós é isso: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus Cristo fortaleceu essa promessa, ele sendo o primogênito de Deus que veio aqui para garantir a salvação, mas na sua partida não deixaria a sua igreja vazia, não deixaria a sua igreja sozinha, mas teria a presença do Espírito Santo. E continuando o texto lá, ele fala, quando dizia essas palavras, os apóstolos ali fitos, olhando para Jesus, viram que Jesus foi subindo, né? Subindo, e em alta altura, grande altura, as nuvens o ocultaram dos seus olhos. E eles, né, ficaram assim, um tanto tristes. Mas, olhando ao redor, eles viram 2 mensageiros de Deus que estavam ali. E os mensageiros de Deus falaram: esse Jesus que agora viste subir, ele também virá um dia. Da mesma forma que eu viste subir, ele virá para buscar a sua igreja, para levar para si mesmo um povo comprado com o sangue de Jesus Cristo, um povo selado com a promessa, um povo preparado, povo que Tito falou, povo especial, zeloso e de boas obras. A presença do Espírito Santo, ela é necessária na minha vida, na vida de todos os irmãos aqui, e todos aqueles que realmente se dispõem a trabalhar para Jesus. Indistintamente na posição social ou posição na igreja, Jesus Cristo convida todos a trabalhar na sua obra, e Ele capacita através da unção do Espírito Santo, e Ele quer te ungir, Ele quer me ungir, quer ungir a todos nós, para que possamos realmente ser testemunhas dEle, em todos os lugares, e até aos confins da terra. Perguntamos: Deus mudou? O Espírito Santo mudou? E a resposta é uma só: Deus nunca mudou. Deus está presente com seu povo, Deus está aqui agora, Deus está falando comigo, Deus está falando com você nesta manhã. Ele quer te usar para a obra missionária. Deus quer derramar do seu Espírito Santo para purificar, para ensinar, para instruir no caminho da verdade, para instruir naquilo que faz parte do reino de Deus aqui na terra. E para isso ele falou, né? Ser-me-eis testemunhas, né? E de uma forma maravilhosa, o Espírito Santo foi enviado do céu. Aquilo que foi falado
de tantos profetas, a qual eu citei, Salomão, Isaías, Joel, Zacarias, João Batista, todos os homens de Deus falaram nesta promessa, e esta promessa teve um cumprimento glorioso. Nós lemos esse texto lá em Atos 2. Ali começou a nova igreja. Posso falar sem medo de errar. Ali começou a igreja adventista da promessa. Deus cumprindo a sua palavra que foi dita, que foi profetizada por tantos homens de Deus. E no capítulo 2 de Atos, vem a consumação, ou seja, o cumprimento desta bendita promessa. Diz lá, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, Atos 2, se os irmãos quiserem acompanhar, acompanhem. Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos, né? Talvez já um pouco cansado, porque a espera ali foi de 8 a 10 dias, né? Foi os dias que eles ficaram esperando ali essa promessa que Jesus disse que eles esperassem para que fossem revestidos do poder do céu. E ali nós contemplamos essa presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus presente ali para abençoar, para enriquecer, para beneficiar a igreja de Deus. E o texto diz, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, no cenáculo. E eles estavam ali sedentos, como disse Isaías, terra sedenta, terra seca, procurando ter uma experiência com Deus, uma experiência maravilhosa, uma experiência nova com Deus, para que pudesse se fortalecer na presença de Deus. Eles estavam ali, todos reunidos no mesmo lugar. E diz o texto lá, de repente, veio do céu um som veemente, impetuoso, que encheu o lugar em que eles estavam reunidos. E ali foi vista línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre eles. E então esta promessa veio e falou diretamente aos corações, e diz ali que todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, essa igreja que precisa ser a igreja de Deus, todo o seu povo cheio do Espírito Santo, a igreja precisa buscar isto. A igreja precisa da direção do Espírito Santo. Vivemos em pleno ministério do Espírito Santo, desde o Pentecostes até hoje. Nós vemos a igreja de Deus vivenciando isso, procurando vivenciar isso. E isso faz muito bem, porque não existe uma família mais unida do que a família do céu. Pai, Filho e Espírito Santo. E essa triunidade, essa essência por excelência está presente aqui. E Ele quer te usar, Ele quer me usar. Os dias são difíceis, as lutas são muitas, as enfermidades assolando o povo, mas saiba que nós temos a proteção maior, que é a ação de Deus, a ação do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos sempre ver isso, refletir sobre isso, mesmo que a situação esteja difícil, seja qual for a situação difícil que você está passando, que nós estamos passando, saibamos que acima de tudo,
temos a direção do Espírito Santo. E a igreja de Deus sobrevive na ação do Espírito Santo. Sem isso, não há condições da igreja crescer, da igreja multiplicar, da igreja, enfim, fazer algo para Deus. E depois, então, desta coisa maravilhosa que ali foi visto, ouvido e sentido no Pentecoste, então as coisas mudou, né? E é isso que nós queremos que aconteça na nossa vida. Mas para isso é preciso ter uma vida de santificação, uma vida melhor diante de Deus, né? Deus quer que nos aproximemos dEle através da nossa vida santificada para Ele. E ali, os apóstolos, né, viveram, a igreja foi crescendo, crescendo, cada dia crescia o número dos salvos, né? E naquela reunião, naquelas reuniões bonitas, naqueles encontros, naquela reunião de oração, de jejum, Deus se fazia presente e Deus também se faz presente hoje, quando assim nos colocamos diante de Deus. E o texto diz bem claro que eles estavam ali servindo, orando e jejuando. E veio a convocação do céu: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. Nós precisamos tomar posse disso também. E a nossa vida, ela precisa estar colocada no altar de Deus. Deus está esperando por mim e por você para desempenhar a sua obra aqui na terra. E Jesus deixou bem claro: ser-me-eis minhas testemunhas. Nós somos responsáveis pelo crescimento. Nós precisamos entender que precisamos cada dia nos colocar nas mãos de Deus para que Ele nos capacite para a sua obra. A igreja de Deus, ela é realmente a igreja dele, a igreja, aquela que se coloca como igreja sedenta, aquela que precisa. E Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. E Jesus quer que na minha vida, na sua vida, possa fluir esta água viva, que é a ação e a unção do Espírito Santo. Que o Senhor, por sua graça, nos abençoe, nos capacite, para que possamos ter maior comunhão com Ele, possamos a cada dia ver a glória de Deus na nossa vida, e a sua igreja sentir a presença dos céus, e naquele dia possamos estar fortes, né? Fortalecidos, enriquecidos pela presença, pela ação e pela unção do Espírito Santo, e possamos juntamente subir com Jesus Cristo para a sua glória. Que Deus, portanto, nos abençoe. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Fiquemos em pé e louvemos o Senhor Jesus com o hino 421, um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para
boas novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, Tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. para ser um vaso de bênção. É mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Nós estamos chegando já aos instantes finais do culto. E neste momento é momento de oração, os nossos agradecimentos a Deus e também mencionar, interceder pelas vidas que estão precisando. Todos nós precisamos de Deus, mas tem pessoas que estão em situação difícil, né? Situação de problemas sem solução, problemas de enfermidade, enfim, tantos e tantos problemas. E são as pessoas que nos pedem oração, as intercessões. E nesta manhã nós temos aqui três pedidos. Aliás, um agradecimento, que é a irmã Ana. Ela agradece a Deus pela sua saúde. Ela agradece à igreja pelas orações. E um pedido de oração para uma família enlutada, infelizmente, né? Oremos pela família do Valdemir Cunha, pois este faleceu na noite de ontem. Oremos para que o Espírito Santo console a família. É triste, né, irmãos? É triste. Mas somente o Espírito Santo poderá consolar a esta família. Vamos orar, apresentar nas mãos de Deus. Continuemos também a orar pelo pastor José Francisco, sogro do presbítero José, né? Para que Deus realize a cura, né?
Deus é um Deus todo-poderoso, irmãos. Às vezes, a falha, às vezes está em nós, né? Deus, sabemos muito bem que Ele faz segundo a vontade dEle. Mas Deus quer também que clamemos a Ele. Deus quer que coloquemos em sua presença as pessoas necessitadas. E o pastor José Francisco precisa, né, da cura para a sua enfermidade. Então, vamos neste momento orar ao nosso Pai Celestial, porque Ele se faz presente e Ele tem todo o poder no céu e na terra. Nada pode a este poder. Deus é poderoso para curar uma terrível enfermidade. Deus é poderoso para solucionar o maior problemas sem solução. Deus é poderoso para trazer. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um. Entra também, Senhor, nos hospitais. Senhor, tantas pessoas sofrendo. Tantas pessoas, meu Deus, sendo infectadas. Somente o Teu poder pode fazer toda a diferença na vida dessas pessoas. Entra, Senhor, com o Teu poder, com a Tua provisão. Meu Deus e meu Pai, também os prontos socorros, meu Pai, que também quantas pessoas estão sofrendo nesta hora. Meu Deus, tenha misericórdia, Jesus. Tenha misericórdia, Jesus, para curar, para trazer saúde ao Teu povo. Oh Deus, tenha misericórdia de cada um. Tome, Senhor, a cada um nas Tuas mãos e que a Tua obra seja feita segundo a Tua vontade. Fique, Senhor, com o Teu povo, com toda a Tua igreja, no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para toda a eternidade. Amém, amém, graças a Deus. Amém, Jesus, amém. Amém. Somos agradecidos ao nosso Deus por esta manhã, do santo dia de sábado, em que aqui estamos reunidos. Agradecemos a Ele por este culto, por esta reflexão na palavra dEle, e que Ele se faça presente em cada coração, direcionando, abençoando e ungindo para o reino da sua glória. Amém? Curva a sua cabeça, seremos despedidos com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e o eterno amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o teu povo, agora e sempre. Amém.